Então estamos aqui na aula de hoje para trabalhar um conteúdo acerca das equações booleanas e circuitos lógicos, tá? Então o objetivo dessa aula consiste em fazer alguns exemplos ensinando como converter um circuito lógico, como o que nós temos aqui, utilizando portas lógicas, como representar esse mesmo circuito em forma de equação booleana, tá? Então eu vou ensinar um passo a passo para vocês, que vocês vão perceber que esse conteúdo é muito simples, certo? Basta você seguir uma sequência lógica, uma sequência de passos, tá? Então, quais seriam esses passos? Primeiro, nós vamos identificar cada uma das portas lógicas, tá? Então, primeiro passo, identificar as portas lógicas. Então, para isso, pessoal, a gente precisa conhecer as portas, concordam? Então, vamos identificar essas portas. Que portas são essas? Então, nós temos aqui uma porta AND, ou porta I, né? Nós temos aqui, logo aqui embaixo, uma porta OR, ou porta OR, considerando que o desenho está bem feito, tá? E aqui nós temos uma porta NOT, ou também uma porta NOW, ou ainda uma porta inversora, né? Então tem vários nomes para a porta NOT. Porta NOT, porta NOW ou porta inversora. Aqui nós temos uma porta OR, uma porta AND, e aqui nós temos a negação da OR, ou seja, uma porta NOR. Ok? Então esse é o primeiro passo, tranquilo? Identificar todas as portas lógicas. Muito cuidado, porque se você erra essa identificação, todo o restante vai ficar errado. Então o primeiro passo ele é crucial nesse processo de conversão de circuito lógico em equação booleana. Em seguida, pessoal, o que é que vocês devem fazer? Aí a gente vai iniciar o processo de construção da equação booleana. Como fazer isso? Então, segundo passo consiste em identificar o sinal que chega em cada uma das portas. Então você vai fazendo isso como se fosse por níveis, tá? Então vamos identificar qual é o sinal ou a representação da letra, né, que chega na entrada de cada porta lógica, tá? Que nós temos no circuito. Então nós vamos identificar as entradas de todas as portas lógicas, tá? Nós vamos identificar cada uma dessas portas lógicas. Então, como fazer isso? Observe. Qual o sinal que chega na porta aqui? Aí eu vou escrever A. Qual o sinal que chega aqui embaixo? B. Qual o sinal que chega aqui? B. Qual o sinal que chega na porta NOT? C. Logo, aqui na frente, né, na saída da porta NOT, nós teremos quem? C barrado ou C negado. Não é isso? Então, já identifiquei no primeiro nível o que é que chega em cada uma das portas, tá? Então, por momento é isso. Então a gente tem que ir agora para o terceiro passo, tá? O terceiro passo do nosso processo consiste em identificar a saída das portas, tá? A próxima saída da porta. Então, por exemplo, A, B. Eu vou simplesmente repetir o sinal ou os sinais que chegaram. Então, repetir o A, repetir o B. E entre esses sinais, pessoal, nós vamos adicionar o símbolo da porta, tá? Então, nosso terceiro passo é o quê? Terceiro passo, identificar as saídas. Só que nós temos diversas saídas ao longo do circuito, tá? Então, eu vou até apagar aqui as portas para descongestionar um pouco aqui o nosso sistema e a gente conseguir analisar a equação de uma forma mais limpa.
Ok? Então vamos lá. Porta AND ou porta I, qual é o símbolo dela? Né, o ponto. Então eu vou simplesmente adicionar um ponto aqui entre os dois. No próximo, eu tenho uma porta O, não é? Então aqui eu tenho uma AND, aqui eu tenho uma O. Qual é o símbolo da porta AND? O ponto. Por isso que a gente colocou o ponto aqui. Qual é o símbolo da porta O? Não é o mais? Então segue o mesmo processo. Eu repito os sinais, B, C barrado, só repetir. Depois eu adiciono o símbolo correspondente à porta lógica, tá? Feito isso, vou para o próximo nível, certo? É como se a gente fosse passando de nível. E aí esses dois passos, eles ficam meio que se repetindo, né? Como se eu ficasse, vou do segundo para o terceiro, depois volto para o segundo, e aí eu vou passando de nível até chegar em S, que é o que eu quero descobrir, tá? Então, descobrimos as entradas do primeiro nível aqui, depois passamos para o segundo nível, descobrimos as saídas. Agora a gente volta para o passo 2, identifica as entradas da próxima porta ou das próximas portas que eu tivesse. Então, desse lado nós temos A e B, e aqui embaixo nós temos B ou C barrado. Então, como é que eu vou representar o meu S? Porque o S já é o final lá, que já é a saída, tá? Então aqui, pessoal, nesse momento, a gente segue o mesmo passo a passo. Primeiro, repito os sinais que chegaram. Qual foi os sinais que chegaram? Não foi A e B ou C barrado? Esses não foram os dois sinais que chegaram na minha porta nó. Então, o que é que eu vou fazer agora? Repetir os sinais que chegaram. Ah, professor, se tivesse chegado 5 sinais. Repete os 5 sinais. E aí depois o que é que você faz? Você simplesmente adiciona o símbolo da porta entre eles. A operação correspondente à porta. Então nós sabemos que a porta nó, ela é a O, né? A porta O que é o mais, só que ela vai negar na saída tudo que entrou pela porta, né? Então eu vou adicionar aqui então o mais, tá? E o que é que eu vou fazer depois? Eu vou barrar ou eu vou negar todo mundo. Então essa é a minha expressão de S. Então S é igual a isso aí. A e B, ou B ou C barrado, tá? E tudo isso negado por uma nó. Então, fechamos aí o nosso primeiro exemplo de como converter um circuito lógico em uma equação booleana. Bem, então vamos lá para mais um exemplo de conversão de circuito lógico em equação booleana, tá? E aí a gente vai sempre lembrar desses 3 passos que a gente deve seguir para não se perder nessa conversão. Quando os circuitos vão ficando muito extensos, pessoal, é normal que a gente tenha uma certa dificuldade ou requer um maior cuidado, tá? Mas se vocês notarem, é sempre a mesma sequência de passos que fica se repetindo, tá? Durante todo o processo. Então ele não é um processo complexo, é na verdade um processo cuidadoso, tá? Então vamos lá, repetindo os 3 passos. Então nós temos aqui um circuito um pouco maior, tá? Qual é o primeiro passo? Identificar todas as portas lógicas do meu circuito. Então vamos lá. Essa aqui é uma porta AND com a negação, então ela é uma porta NAND, tá? Uma porta NAND. Então a gente sabe que, já vamos adiantando aqui, o símbolo dela é o quê? É o ponto, só que com a saída negada, né? Aqui nós temos portas NOT, outra porta NOT, uma porta O. Sabemos que o símbolo da porta O é o mais, não é isso? Temos uma porta AND. Sabemos que o símbolo da porta AND é o ponto. Porta AND também, só que uma AND de 3 entradas, né? Então, esse é o primeiro passo. Identifica todas as portas lógicas, né? A gente sabe que a NOT, ela adiciona uma barra, né? Ela inverte. Então, vamos botar também aqui para a gente manter o padrão. Então, ele adiciona uma barrinha, adiciona um ponto, adiciona um mais e o ponto com uma negação na saída. Então, o primeiro passo está feito, ok. Todas as portas estão identificadas. O segundo passo é identificar as entradas de todas as portas lógicas. Então, a gente vai sempre da esquerda para a direita, né? Até chegar no S. E vai identificando o sinal que está chegando em cada porta. Então, o sinal que chega aqui é A, o sinal que chega aqui é B. Agora, muito cuidado nessa hora. O sinal que chega aqui é B, tá, pessoal? Mas o que chega na porta O é um B barrado, tá? É um B barrado. Aqui embaixo chega C,
esse C também desce para a porta AND, e aqui nós temos um D chegando. Então, no primeiro nível aqui, identificamos todas as entradas, tá? Então, nesse circuito nós temos 4 entradas, A, B, C, D, ok? Então, na nossa representação de S, obviamente, nós devemos ter esses 4 termos, né, aparecendo lá. Então, agora vamos para o passo 3, né? Então, passamos do 1 para o 2, agora vamos para o 3, que é identificar as saídas do próximo nível, né, digamos assim. Então, qual que é o macete? Repete o sinal de entrada, ou os sinais de entrada no caso, e depois só adiciona o símbolo da porta entre eles. Então, qual o sinal que chegou aqui? Não foi A e B? A, B. Só repete eles. E depois tu adiciona o símbolo. Então, eu vou colocar aqui o ponto com a barra. Porta NAND. Acabou? Por enquanto, vamos parar aí. Vamos para a próxima. Aqui embaixo. Quem foi que chegou nele? Não foi B barrado e C? Só repete. Depois adiciona o símbolo correspondente à porta lógica. Aqui chegou C, chegou D. Depois só adiciona o símbolo. Então, conseguimos passar para o próximo nível. Agora a gente retorna para o passo 2. Identificar as entradas de todas as portas lógicas do próximo nível, né? Então aqui chegou A e B barrado. Ele já chegou barrado. Cuidado, tá? Ele já chegou barrado. E aí ele passou por uma porta inversora. Então adiciona, mas vai ficar com 2? Vai ficar com 2, com 3, com quantas forem necessárias. Se passar em portas inversoras, ele vai adicionar uma barra. Futuramente, numa próxima aula, a gente vai estudar um conteúdo que se trata de simplificação de circuitos lógicos. Lá, a gente vai ver que algumas redundâncias como essa, nós vamos poder retirar do nosso circuito e simplificar ele. Por hora, vamos deixar assim, tá? Então, A e B barra barra, chegando aqui, B barrado ou C chegando aqui, e C e D chegando aqui embaixo. O que é que eu tenho que fazer agora? Vai para o passo 3 novamente. Então, S será igual a... O que é que eu faço? Repito tudo. Essa é a primeira coisa que eu faço. Repete tudo que chegou. Então, chegou A e B, chegou B barrado ou C. Eu vou colocar o parênteses para ficar fácil de identificar o que é cada parte, né? Então aqui C e D. C e D. Parênteses nele. Então os 3 sinais que chegaram foram esses, na nossa porta AND. Então qual o símbolo agora que eu adiciono? O ponto. Então só vou aqui na minha equação, ponto e ponto. Então essa é a equação de S para o circuito representado. Então, lembra dos 3 passinhos, dos 3 passitos aí, tá? E aí vai ficar fácil de responder essas questões que tratam da conversão de circuitos lógicos em equações booleanas. Valeu e até a próxima.